Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um vídeo da lore do futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000. E hoje eu fui inspirado a falar desse tema por um comentário muito simples: o que é um Necron? Então eu acho que eu só comentei sobre eles num vídeo muito antigo da Guerra do Céu. Então está na hora de trazer eles de volta em toda a sua glória. E o interessante é que essa espécie antedata, essa palavra existe, eu pesquisei para botar aqui, a humanidade em milênios. Aliás, eles podem ser uma das espécies mais antigas de vida inteligente do universo. Então vamos falar hoje sobre os Necrons. Primeiro de tudo, meu caro guarda que perguntou o que é um Necron, eu tenho para você uma pergunta para te fazer também. Antes de responder o que é um Necron, eu quero saber aonde você botou o seu manual do soldado da infantaria imperial. Cadê ele? Eu quero ver. Tem que estar na tua mão. O comissário vai vir um dia essa semana e fazer uma inspeção surpresa e tu não tem o teu livro essencial para sobrevivência. 9 a cada 10 oficiais da guarda aprovam o livro de sobrevivência. O outro morreu. Entendeu? Então cuide bem e saiba decor o seu livro. E é ele que vai te guiar no que tu tem que saber sobre os teus inimigos. Então, para você, caro recruta, é o seguinte: vamos fazer um resumo. Abram o seu manual na página 14, quero ver todo mundo com o manualzinho aberto, e vamos falar sobre os Xenos, os alienígenas. Os orcs. Os orcs, também conhecidos como pele verde, são alienígenas. O que tu deve fazer? Qual a conduta quando tu vê um alienígena? Tu atira instantaneamente. Parabéns para quem respondeu isso. A única vantagem desses alienígenas é que eles têm uma força física absurda, então a gente atira neles à distância e evita enfrentar eles no mano a mano. Muito simples, guarda. Não tem dúvida aqui, guarda. Os Eldari. Os Eldari, também conhecido como orelhas pontudas ou elfos espaciais, a fraqueza deles, obviamente, é ser um elfo. Como todo alienígena, o que tu faz quando tu vê ele, guarda? Tu atira instantaneamente. Obrigado. E a tática sugerida é que tu tenha ódio, raiva e seja contente com a tua vida e com o dever que o imperador te incumbiu de proteger a humanidade, porque apenas assim, com uma mente forte, você vai resistir aos ataques mágicos e místicos dessas criaturas psíquicas. Então, tenha ódio no seu coração contra tudo que é contra a humanidade. Isso vai te dar a força e vai ser o teu escudo. Outra coisa, os tiranídeos, também conhecidos como insetos espaciais, a fraqueza deles é que eles dependem dos organismos maiores. Então, guarda, o que tu faz quando tu vê um desse? Tu atira instantaneamente. Obrigado. E a tática sugerida é utilizar explosivos para rapidamente limpar os organismos menores e focar o poder de fogo nos organismos grandes que comandam os pequenos. Simples, simples, guarda. Os Tal, não sei nem por que eles estão aqui. Essa criaturinha inútil e ridícula, se tu vê um, bate com força que ele morre. Eles são fisicamente ridículos e têm o poder mano a mano de um chihuahua. Então, por favor, fixe sua baioneta. Se tiver artilharia disponível, utilize para dar cobertura para o seu avanço. Se não, só saia correndo que nem um louco e enfinque a baioneta no alienígena. Obrigado. É fácil, é rápido. E os Necrons agora? Os Necrons, também conhecidos como robôs da morte, eles têm uma fraqueza. Em teoria, o corpo metálico dele pode ser destruído e aí ele desaparece num puff. E se você vê um Necron, o que tu faz? Tu atira
instantaneamente e eles se regeneram. Então tu tem que tentar causar o máximo de dano possível. Concentre o fogo do seu batalhão em um por vez e quando esse desgraçado parar de se mexer, tu atira no próximo alienígena. Entendeu? Eu quero ouvir um entendido, senhor. É isso aí, guarda. No caso, é isso que você precisa saber sobre os alienígenas. Só posso dizer então, de nada, e agora que você entendeu, pegue a sua arma laser e vá fazer um treinamento de tiro e 40 polichinelo. Obrigado. Ué, vocês ainda estão aqui? Tá bom, eu falo um pouco mais dos Necrons, mas é isso que a maioria do pessoal do Império sabe sobre os alienígenas. Esse é o conhecimento geral que as pessoas têm dos alienígenas, então por isso que eu trouxe aqui. Tanto com a piada, no sentido cômico, mas também para te elucidar que a maioria das pessoas no futuro não tem conhecimento quase que nenhum sobre os alienígenas e as ameaças da humanidade. É isso aí que eles vão ter e é só isso aí que eles vão saber. Mas você, felizmente, está numa época de ouro do conhecimento, então eu vou dividir contigo mais da história dos Necrons. Os Necrons, eles são uma espécie de um alien robô humanoide. Eles já foram uma espécie orgânica e tiveram o seu corpo transformado nessas máquinas pelos Catan. Os Catan são uma entidade enorme de energia que os Necrontyr, como eles eram chamados quando eles ainda tinham corpos biológicos, conseguiram não vou dizer prender, mas eles criaram cápsulas, corpos mecânicos, para poder o Catan se comunicar com eles. E assim o Catan dividiu com eles tecnologias e segredos e outras coisas desse tipo, permitindo que eles tivessem uma chance contra os antigos. Os antigos, a espécie que originou a maioria da vida na galáxia e que hoje não existe mais. Os Aeldari falam que eles são escravos dos deuses das estrelas. Os Aeldari são os elfos espaciais e eles dizem assim, a história deles é mais mística do que realmente cronológica, assim, o que aconteceu, o que foi. E eles contam as histórias tipo em umas fábulas exageradas. Então eles dizem que os Catans eram vampiros, deuses das estrelas, e eles criaram os seus servos, os Necrons. E atualmente, no caso, eles estão acordando aos poucos da sua imensa hibernação em câmeras de estase nos mundos chamado Mundo Tumba, onde eles ficaram por 60 mil anos terrestres aguardando o chamado do Rei Silencioso. O que eu não sei o que eles esperam escutar quando o teu rei se chama Rei Silencioso, mas eles estão esperando o Rei Silencioso chamar. Ai, ai, mas tudo bem. Então eles são máquinas, eles estão em hibernação e lentamente acordando pelo universo, conforme os Mundo Tumba são perturbados pela colonização ou pela exploração das espécies orgânicas. E como eles eram antes de virar esses robôs, os Necrontyrs, pense numa espécie azarada na evolução. Tudo deu errado para eles. O planeta deles era próximo de uma estrela radioativa e a espécie ali no planeta, no caso todos os animais, não costumavam viver muito tempo, tendo que as próximas gerações, sempre bombardeadas com aquela radiação, não costumavam durar mais do que 40 anos terrestres. Por ter essa vida muito, muito curta, eles fizeram o quê? Toda a cultura deles ficou meio focada em fazer algo grande, em deixar um legado, em tu ser conhecido por algo mais do que a vida, porque a vida era passageira, para eles muito passageira, então o importante era tu deixar algo para todas as gerações futuras saberem do teu trabalho. E eles também valorizavam os nomes e os grandes Necrontyrs do passado que fizeram grandes obras e grandes coisas e também grandes nomes na ciência, porque
porque ter essa expectativa de vida baixa fez deles investir muito, muito, muito em tecnologia e conhecimento, tanto para tentar melhorar a qualidade de vida e as múltiplas doenças que eles apresentavam, quanto também para se expandir e, quem sabe, um dia fugir desse planeta terrível onde eles tiveram o azar de se desenvolver. No caso, depois de muito tempo de evolução, o planeta, que costumava ser liderado por famílias nobres, foi unificado em 3 comandantes principais, em 3 reis principais, e esses comandantes mandavam no mundo inteiro. Então, agora com o planeta unificado, depois de séculos de guerra e violência, porque ter essa vida curta, então tu morrer em combate, tu morrer de doença, muito melhor tu morrer em combate, que aí seria uma morte rápida e tentando fazer algo grandioso para tua nação ali no planeta. Então, no fim, a sociedade ficou uma sociedade monárquica, onde algumas dinastias, algumas famílias maiores que possuíam vários servos, vários soldados, comandavam e os outros obedeciam. E beleza, então entendi, eles eram uma sociedade assim, onde tinham nobres tal, só que eles sempre valorizavam a ciência e pessoas grandes assim, pessoas não, né, porque eles são alienígenas, mas no caso o Necrontyr que fazia algo maior para deixar um legado para os próximos. Exatamente. E uma dessas descobertas deles foi incrível, as câmeras de estase. O que é uma câmera de estase? Uma câmera de estase, ela não para o tempo, mas ela faz com que as partículas se movam tão devagar, mas tão devagar, que é como se o tempo tivesse parado ali dentro delas. Então, coisas como comida. Nós tivemos hoje uma safra recorde. Vamos guardar na câmara de estase. Aí ela não apodrece. Quando tu precisa, tu tira aquilo que tu precisa e a comida não envelhece. Ou envelhece de uma forma tão lenta, tão lenta, tão lenta, que vão ter várias gerações dos Necrontyrs vão morrer antes que aquela comida apodreça realmente. Outra coisa, e tendo essa tecnologia de reduzir a passagem do tempo, isso permitiu que eles viajassem para outros planetas. Como assim? Eles nunca desenvolveram, pelo menos não sozinhos, uma tecnologia de viajar mais rápido que a velocidade da luz. Então, para viajar de um planeta para o outro no universo, é a mesma coisa que tu pegar um caiaque e tu sair da Europa e querer chegar no Uruguai. Tu até pode chegar, mas tu vai levar muito tempo e a chance é que vai dar alguma coisa errada no caminho. Então, como eles viajam muito devagar, eles tiveram que congelar as equipes, os suprimentos e os recursos em câmeras de estase até que a nave chegasse próxima do seu destino, e eles tiveram que automatizar a manutenção, o reparo e as coisas da nave. Então eles fizeram vários tipos de robôs que faziam as coisas mínimas de manutenção e produziam o que era necessário sem acordar a tripulação, porque a tripulação era necessária para repovoar o planeta, povoar o novo planeta quando eles chegassem lá. Então, tendo essa tecnologia de estase, eles começaram a se expandir pelo universo. Só que o problema é que o universo já tinha dono. Existiam outras civilizações e outras culturas e vida em forma de uma vida em vários tipos de evolução. E quem estava protegendo e cuidando dessa vida eram os chamados Old Ones, os antigos, também conhecidos. Os antigos eram uma espécie hoje em extinção. A gente presume que eles pareciam os Slan do Warhammer Fantasy, então uma forma anfíbia meio que de sapo. E eles tinham uma capacidade telepática de comunicação, e eles tinham tudo que os Necrontyrs
não tinham. Eles viviam, olha, praticamente de uma forma infinita. Eles viviam 3, 4, 5 mil anos terrestres. Eles conseguiam se comunicar a longas distâncias usando telepatia. Eles conseguiam se teletransportar de um ponto para outro utilizando o imaterial para viajar de forma rápida. Eles conseguiram construir o Webway, uma comunicação entre essa dimensão e a dimensão do imaterial, permitindo que eles vivessem em uma forma assim diferente de tudo, um local onde a lei da nossa física não se aplica tanto, mas também não tem o risco de ficar tão caótico quanto o imaterial. Então os antigos tinham tudo e os Necrontyrs estavam com nada. E o que acontece quando eles se encontraram? Os Necrontyr pediram para os antigos dividir a sua tecnologia de transporte, a sua tecnologia médica e um jeito deles prolongarem a vida. Só que os antigos, como eu vou te explicar? Antes de falar mais dos antigos, vou falar um pouco só sobre os Necrontyrs aqui, sobre a hierarquia deles. A hierarquia deles, mas fica em stand-by ali por o que aconteceu, que eles odiavam os antigos. Segura isso aí um pouquinho, segura esse ponto. Eles têm a hierarquia dos Necrontyrs, então, as dinastias familiares que mandavam na população em geral, e existem 3 monarcas maiores, conhecidas como Pharaons. Os Pharaons, os 3 maiores juntos, formam um conselho. Esse conselho é chamado Triarque. Esse Triarque é os 3 principais líderes dos Necrons e um deles manda mais que todos os outros. Esse é chamado de Silent King, o Rei Silencioso. Por que ele é chamado de Rei Silencioso? Porque ele é considerado elevado e grandioso demais para falar com os súditos ou com as pessoas normais. Então ele só se comunica com os outros Pharaons e os outros Pharaons passam as suas ordens para os demais serviçais e o pessoal inferior que eles mandam. Então é assim que funciona a monarquia dos Necrontyr e futuramente dos Necrons, porque a cultura continuou nesse mesmo padrão. Então, agora sim, falando um pouco mais sobre a Guerra no Céu, o que aconteceu? Os Necrontyrs queriam prolongar a sua vida, os Necrontyrs queriam ter a cura para as doenças que faziam a sua espécie, que mesmo morando em outros planetas, infelizmente, gerações e gerações, aliás, sempre, né, tendo aquela exposição à radiação, fez com que os genes deles, mesmo se tu tirasse a radiação, o corpo não aguentaria muito mais do que 40 anos, porque era o tempo que eles morreriam de forma natural mesmo, e eles já teriam se reproduzido antes disso, então foi uma seleção natural, uma expectativa de vida muito curta para os nossos Necrontyrs. E os Old Ones se recusaram a ajudar, porque eles falaram: toda vida é sagrada e a vida é como ela é. Lararararará. Eu vejo eles como os hippies assim do universo. Porque é fácil tu falar isso. Quando tu vive para sempre, tu consegue passar de um canto do universo pro outro com o poder da mente, né, desgraçado? Quando tu morre com 40 anos de várias doenças que te fazem sofrer, não é tão tranquilo, né, antigo? No caso, os Necrontyrs aqui tinham razão para ter uma raiva, um ódio e um ressentimento dos antigos por não ter dividido com eles as tecnologias, nem permitido que eles dominassem os planetas com maior abundância de recursos e mais facilidade de ocupação, porque já existia vida lá e toda vida é sagrada, tu não pode entrar e afetar como ela é. Para eles, era dever das espécies inteligentes proteger as espécies inferiores. E isso não saiu muito bem com os Necrontyrs, começando uma guerra entre as duas espécies que não acabou muito bem para os Necrontyrs, porque os antigos, apesar dos seus números não serem infinitos, eles não se reproduziam tanto quanto as outras espécies, eles tinham poderes imensos que os Necrontyrs não conseguiam nem sonhar
com poderes psíquicos, e eles utilizavam as suas espécies subservientes, nossa, que nome bonito, subserviente, que seriam as espécies que eles criaram como seus guerreiros nas suas batalhas, enquanto que eles conseguiam ter poderes de destruir naves inteiras com a mente e coisas incríveis assim. Então, para os Necrontyrs ter lutado contra os antigos não foi uma boa ideia. Além de que essa dificuldade de comunicação e viagem entre um planeta deles e outro fez com que os súditos dos triarques ali, dos líderes dos Necrontyr, meio que se rebelassem. Por que eu vou obedecer um rei que para ele fazer alguma coisa contra mim vai levar 300 anos de viagem no espaço? Então o pessoal começou a ter, pasmem, pensamentos de independência. E os Old Ones poderiam, nessa época em que os Necrontyrs estavam sem uma resposta efetiva e o seu império estava em guerras internas, destruído todos os Necrontyrs. Mas os Old Ones realmente respeitavam aquela palavra. Para nós, toda vida é sagrada, incluindo a dos Necrontyrs. Então eles não pressionaram o ataque e não massacraram as populações e permitiram que eles vivessem e deixem viver. Má ideia, antigos, isso vai voltar para te morder. No caso, um belo dia, para aumentar os problemas dos Necrontyrs, um maldito vampiro de estrelas, uma criatura gigantesca no cosmos, uma coisa estranha feita de energia e sombra, começou a sugar o sol dos Necrontyrs do seu planeta natal. E eu não sei se tu sabe, mas se não tem uma estrela no meio que a vida morre ali ao redor. Então não era uma boa situação para ser um Necrontyr na capital do império deles. E o Rei Silencioso eles tentaram fazer de tudo ali, várias tecnologias e qualquer coisa, para tentar se comunicar com esse bicho que estava comendo a estrela. Mas era uma coisa meio que de uma espuma, uma nébula espacial, não tinha como se comunicar ou falar com isso aí. Então eles criaram um casco de metal que conseguiu aprisionar essa entidade. E essa entidade foi chamada de Catan. Então o Catan é uma entidade natural de energia pura que devora estrelas. Não só estrelas, eles também devoram dor e sofrimento, porque eu comentei que cada criatura no mundo material é como uma pequena chama, não é? Como se a nossa alma fosse uma luz do outro lado. Então, o Catan gosta de comer isso aí. Quando isso aí está sofrendo, ela emite umas faísquinhas que o Catan come. Então, para o Catan, as espécies orgânicas sofrendo, para ele estava ótimo. E só tinha um problema. Os malditos antigos não gostavam dos Catan e os Catan não gostavam dos antigos. Os poderes psíquicos são o inverso do que é um Catan, então eles não conseguiam matar, torturar e dizimar populações orgânicas, enquanto os antigos estavam protegendo os planetas. Então eles juntaram o útil ao agradável. Aqui tinha uma espécie de servos que também odiava os antigos, então eles proporam uma aliança com os Necrontyrs. Mas não uma aliança do jeito que eles eram agora. Agora eles eram fracos, muito carnais, assim, esses músculos aí, essa pele, esse sangue. Isso aí não é legal, cara. Vamos mudar isso aí, vamos dar um upgrade no seu corpo. O que tu acha de ser indestrutível, de ter um corpo todo de metal, sem precisar de oxigênio, atmosfera, comida, água ou ir no banheiro, com uma energia infinita alimentando o teu corpo? Você vai se tornar um tanque indestrutível. Interessante. E o que a gente vai fazer em troca? Os Catan falaram: nada.
A gente só quer dar um presente para os nossos aliados do coração. A gente ama vocês. Você pode confiar num maldito vampiro devorador de estrelas. Assim, ó, seguinte, galera. Se tem no nome vampiro, não confia. Não confia, vai trair. É mentira, é mentira. Eles vão falar uma coisa bonita, mas é mentira. Se tá escrito vampiro no nome, cuidado. Cuidado, porque o sanguessuga do fantasia e o sanguessuga de estrelas aqui não são confiáveis. Cuidado com sanguessugas. E, claro, obviamente, os Necrontyrs não aceitaram. Ué? Não aceitar? Não é uma coisa assim. Não, beleza, eu vou sacrificar toda a coisa que me faz um Necrontyr, o meu corpo, meus desejos, o meu gosto, essas coisas, para me tornar um soldado. Não acho legal isso aí, não é uma boa ideia. Então começaram a discutir outras opções. No início tinha meio a meio, alguns queriam para poder levar a guerra e o confronto de volta aos antigos, outros queriam que uma parte da população fosse, outra não. E era uma discussão, assim, ninguém sabia ao certo o que fazer ali. No caso, o que as pessoas acham ou deixam de achar, não importa, porque isso aqui não é uma democracia, isso aqui é uma monarquia. A decisão estava na mão dos 3 monarcas e, mais ainda que eles, o rei silencioso, que é um dos 3, na verdade, mas ele manda mais. Então, se o rei silencioso disser sim, aí vai ter o acordo. E nesse tempo eu tenho que falar sobre isso porque foi importante. Teve um Necrontyr específico que falou: cara, não faz isso, meu rei, isso é bucha. Era o Orican. O Orican era um astrônomo, provável que ele foi um também dos que descobriu o movimento ali dos Necrontyrs inicialmente, apagando o sol. E no caso, o Orican falou: se tu fizer isso, tu vai trazer a glória ao nosso povo, mas o preço que tu vai pagar vai ser sacrificar a nossa alma. Era um preço pesado e o Orican acertou em cheio no que ia acontecer. Mas alguém escuta o astrônomo? Ninguém escutou o astrônomo. Então, depois de um ano, vendo a guerra ir de mal a pior, vendo seus planetas mais longínquos se perder em rebelião e sentir que a situação não estava legal e não iria dar conta, os Necrontyrs, como foi a cultura deles, é um ser maior que o outro. Então tu também imagina ser o rei e tu ser o rei de um fracasso, tu ser o rei de que vocês tentaram dominar o universo e perderam e o seu pequeno império foi ainda mais reduzido. Tu vai ser para sempre taxado como uma coisa ruim, um erro para tua espécie. Então eu até entendo a mentalidade aqui do rei silencioso quando ele decidiu aceitar. Era um momento desesperado, o nome dele ia ficar manchado para sempre e isso seria a maior vergonha possível para um Necrontyr. Então, mesmo com os avisos, mesmo com pessoas e palavras de protesto, o acordo foi feito. E quando o rei silencioso dá ordem, a ordem é obedecida e começou um processo chamado biotransferência. Grandes forjas foram feitas. Claro, o projeto foi todo montado e feito pelos Catan. Os Catans, eles meio que influenciam a mente dos organismos orgânicos para fazer o que eles mandam. Então não é tipo, ele fala, constrói aqui, puxa um ferro ali. Não é isso. Ele meio que te dá a visão do que tem que fazer e meio que te obriga a fazer a vontade dele. E quando tu percebe, tu já construiu uma máquina que tu não sabe para que serve nem como funciona, mas tu sabe que tu construiu. Então os Catan, ele meio que entram na cabeça dos organismos inferiores, no caso dos organismos biológicos, e fazem eles montar para eles o que ele, desculpa, os Catan fazem os organismos inferiores montar para eles. Eu uso muito eles nas palavras, às vezes pode ficar confuso. O que eles querem que seja feito, no caso, então os Catans meio, eu não vou dizer escravizam diretamente,
mas controlam a mente dos organismos de uma forma subjetiva e indireta, na maioria das vezes, que o organismo nem percebe que está sendo controlado. E o Rei Silencioso foi um dos primeiros ali a transformar o seu corpo, e ele manteve a sua inteligência, a parte cerebral normal. Então ele deu a luz verde, podem ir, façam também, eu fui primeiro, continuem pessoal. E as pessoas foram às centenas, servindo a sua civilização para lutar uma guerra até então considerada perdida. E os Necrons, os Necrontyrs então entraram Necrontyrs e saíram Necrons. Agora com o corpo todo metálico, um robô por inteiro. Esses Necrons que saíram não eram iguais ao Rei Silencioso. O seu povo perdeu tudo. Eles perderam a inteligência, as paixões, a vontade, tudo que eles tinham durante a vida. Eles viraram marionetes, eles viraram fantoches, eles viraram robôs sem nada, vazios por dentro. Apesar de que eles seguiam as ordens cegamente, eles não eram mais os Necrontyrs que eram antes. Eles nunca mais teriam amor, eles nunca mais teriam felicidade, eles nunca mais teriam dor, eles nunca mais teriam raiva, eles não tinham mais nada. Isso os deixou vazios. Eles perderam a essência, eles perderam a alma. Porque por mais que você desvalorize a dor quando você topa o dedinho, por mais que você desvalorize a fome quando você está assim, há horas sem comer, esperando o intervalo do almoço no seu serviço, no momento que a dor passa, vem também o alívio. A dor te avisa para não se machucar. A fome é o melhor dos temperos. Qualquer comida fica mais gostosa quando a gente está com fome. Mesmo as coisas ruins que nós sentimos dão valor à vida. E os Necrons não têm mais valor nenhum à vida. Apesar de serem imortais, a vida deles é vazia. E o Rei Silencioso percebeu: cara, eu acho que eu fiz cagada. Não deu certo. Tem como reverter? O Catan olhou para ele e falou: não. O acordo é claro. Todos os Necrontyrs virarão Necrons. E realmente eles foram transformados um a um nessa nova superespécie de robôs exterminadores do futuro. Nesse caso, eles literalmente são exterminadores do futuro. Tu vai entender depois no próximo vídeo dele. Mas beleza, continuando. No caso, agora com seu corpo 2.0, eles viraram o rumo da guerra. Os Necrons agora, junto com os Catans, eram quase que imparáveis. Graças aos Catans, eles conseguiram capacidade de viajar acima da velocidade da luz. Então eles atacaram os antigos e as suas defesas. As espécies inferiores ali que os antigos tinham criado ainda estavam em processo de amadurecimento. Então essa guerra não foi um dia, dois. Isso aconteceu durante séculos, se não alguns 1000 anos, cara. Então foi um grande processo onde os Necrons dominaram mundo mais mundo, exterminaram as populações orgânicas, e enquanto isso, os Catans absorviam a dor, absorviam o medo, absorviam todos os sentimentos daquelas civilizações orgânicas, assim como eles também absorveram as almas dos Necrons quando eles entraram naquelas bioforjas para se transformar nos robôs. E os antigos, vendo esse horror, vendo a vida ser destruída para o prazer dos Catans, fizeram de tudo, incluindo coisas que eles achavam antiéticas, como acelerar o desenvolvimento de algumas espécies e tentar utilizar o imaterial como arma. Então eles começaram a usar mais e mais e mais o imaterial,
e isso começou a criar aberrações e coisas que eles não pretendiam, e que a vida também começou a ficar mais caótica, se é que tu me entende. Mas eles precisavam parar os Necrons e os seus vampiros de estrela, agora em forma metálica também, que estavam destruindo as suas fortalezas, até mesmo dentro do Webway, entre a conexão com o mundo real e o imaterial, eles foram atacados. Os antigos não tinham lugar para fugir. E um a um, os antigos foram sendo mortos, até que a grande conexão psíquica entre eles foi cortada. E aí ficou realmente um momento de desespero para os antigos. Essa conexão psíquica entre eles é que mantinha estável o imaterial também. E sem isso, o imaterial virou caos puro. Criaturas que também tinham o mesmo interesse dos Catans de absorver sentimentos fortes começaram a aparecer. Uma dessas criaturas que se manifestou no mundo real eram chamadas de Enslavers. Os Enslavers, em tradução em português, seriam os escravizadores. Eles apareciam, dominavam mente das espécies inferiores dos organismos e eles abriam passagens e buracos para o imaterial, trazendo criaturas monstruosas e aberrantes para lutar contra os Necrons. E o que aconteceu? Para evitar esse desnível ali, o uso do imaterial como arma, os Catans utilizaram o que eles conseguiram, que era o quê? Fazer uma parede, uma proteção, um muro, uma defesa contra o imaterial. Eles construíram grandes pylons. Pylons é tipo um obelisco enorme de uma pedra chamada Pedra Negra, Blackstone. Essa pedra nulifica o poder psíquico e nulifica o imaterial, impedindo assim a entrada dessas criaturas na Via Láctea. Se tudo desse certo, isso aí ia segurar essa onda dos psíquicos e essa praga dos Enslavers que estava destruindo o universo. Porém, antes disso aí ficar totalmente pronto, os Old Ones foram derrotados. Como assim? Era muita coisa contra eles. Sem a sua capacidade de acessar o imaterial, com o Webway, a comunicação entre os dois se destruindo pelo influxo de energias caóticas e pelo ataque dos Necrons, os Necrons atacando mundo pós mundo, causando dor e sofrimento, também instabilizando o outro lado que os antigos precisavam utilizar, e as suas criações às vezes se virando contra eles ou se transformando em coisas totalmente aberrantes. Os antigos foram extintos. É triste, mas uma espécie a menos na corrida do universo. Os Aeldari falam nessa época que o deus deles, o deus que ri, enganou um dos Catans e fez com que um Catan lutasse contra o outro, jogando os Necrons uns contra os outros. Não sei até que ponto isso é mito ou é verdade, mas no caso, os Catans, eles têm uma fome infinita. Conforme os antigos foram morrendo e a vida orgânica foi sendo reduzida, eles não tinham mais o que comer. Então é possível que eles tenham um enfrentado o outro, tanto para mostrar que um domina mais que o outro, quanto para tentar manter assim, o controle do resto dos planetas que ainda iria ser sugado. E os Catans agora se enfrentando permitiu que as outras espécies dos antigos se desenvolvessem, principalmente os Aeldari. E a vingança é um prato que a gente tem que esperar e comer ele frio. Então agora que os antigos tinham sido totalmente eliminados, os Catan se matando um contra o outro, os Necrons decidiram que era o momento. Não coletivamente, mas sim o Rei Silencioso deu a ordem para fazer um sacrifício gigantesco de Necrons e utilizar a energia desse sacrifício para exterminar os
os Catan de uma vez por todas. Infelizmente, os Catans não morrem, porque eles são parte do universo, eles não são nem do bem nem do mal, eles são uma coisa que há, eles são uma entidade do universo. Mas, tendo esse ataque poderoso dos Necrons, eles foram fragmentados, despedaçados, e esses pedaços deles foram presos numa coisa chamado Labirinto do Tesseract. O Labirinto do Tesseract, essa imagem que eu trouxe aqui, é uma forma, assim, geralmente cúbica, do tamanho de uma mão, nenhuma inspiração em nada aqui, não sei, isso aqui veio antes de qualquer filme que você deve estar pensando aí na sua cabeça, mas essa forma cúbica que cabe numa mão é um portal para uma dimensão paralela, novamente, só inspiração, nada de plágio nesse universo, pelo amor, tire isso da cabeça, e ali é aprisionado um fragmento da essência de um Catan. Como eles foram despedaçados em múltiplos fragmentos, a não ser que todos se unam de novo, o Catan nunca mais vai ser completo e ter o mesmo poder de destruição que ele tinha nessa época. Ainda bem para todas as espécies civilizadas e inteligentes do universo. Então agora, sem os antigos e sem os Catan, o que fazer da vida? Os Necrons fizeram o seu objetivo. Eles mataram os antigos, eles mataram os Catan. Todo mundo que enganou ou prejudicou eles, eles eliminaram. E agora, cara, qual é o objetivo? A gente não tem prazer em comer, em dormir, em se divertir, a gente não sofre. Qual é o objetivo? Apenas os mais fortes, os mais resistentes e mais inteligentes da sociedade dos Necrons conseguiram manter ainda capacidade intelectual. A maioria deles virou apenas automatons, robôs que seguem ordens. Então o rei decidiu que eles deveriam dormir. Para quê? Para um dia voltar. O universo, no momento, não era um lugar muito legal de colonizar. Coisas absurdas do imaterial, por tanta morte e destruição que foram causadas, estavam destruindo o universo. E os Necrons eram extremamente inteligentes. Eles sabiam que, eventualmente, esse problema ia se resolver sozinho. As espécies psíquicas que os antigos criaram para lutar nas suas guerras iriam inevitavelmente se matar. Eles foram feitos, acho que até os antigos já planejaram para que um dia eles sumissem. Mas os Necrons sabiam disso, então eles decidiram descansar e ficar embaixo, escondidos, esperando a tempestade lá em cima se dissipar e as espécies que os antigos criaram se exterminar sozinhas. E eles sabiam que os Eldari seria o próximo ciclo de criatura dominante, e eles pensaram o seguinte: a gente deixa os Eldari morrer, depois que os Eldari morrerem, a gente volta e conquista o que sobrou sem nenhuma resistência. Por dois motivos. Agora sem os Catans e tendo sacrificado muitos Necrons para derrotar os Catans, porque se tem uma coisa que consegue derrotar um Necron é o Catan, mas agora eles estavam enfraquecidos e os Eldari tinham, eles, querendo ou não, ia ser uma luta difícil para conquistar eles todos, e se é uma e tu não ia ter que enfrentar só os Eldari, tu ia ter que matar os Enslavers também, e esses Enslavers era uma luta inútil para os Necrons, então é mais fácil deixar que os seres orgânicos se matem e a gente vem depois para conquistar tudo. Então foi dada a ordem: todos vocês devem hibernar por, claro, não falou em 60 mil anos terrestres, mas para nós humanos entender o tempo que foi 60 mil anos terrestres, a ordem que ele deu. E depois dessa hibernação, vocês devem levantar e estar prontos para a reconquista e a reconstrução do universo. Então foram construídas enormes tumbas subterrâneas, algumas no centro de planetas, outras embaixo de geleiras, outras embaixo de oceanos. Elas são muito de difícil acesso,
protegidas e escondidas das espécies inferiores orgânicas, e lá embaixo os Necrons, nos seus milhares, foram colocados em câmeras de estase, esperando o momento certo para acordar e reconquistar o que tiver em cima no caso do planeta, e depois voltar a se expandir e dominar novamente a galáxia sob a bandeira do Rei Silencioso. Então será uma vitória novamente que eles vão comer de forma fria, porque eles são imortais. As outras espécies não. Então deixe que os elfos morram e depois a gente volta e conquista o que vier na evolução natural, que provavelmente vai ser bem mais fraco que os antigos e que os Eldari. Estavam errados, veio o ser humano, então vamos mostrar para esses cabeças de lata do que a gente é feito, e que o ser humano é mais forte que um maldito elfo. Então, espero que você tenha entendido mais sobre os Necrons, como foi sua cultura, como foi a traição deles, assim, os Catans, como os Catans traíram eles e como eles depois traíram os Catans, e hoje eles estão isolados em tumbas subterrâneas, voltando a acordar da sua longa hibernação. Então vejo vocês na próxima. Se o pessoal gostar, eu posso continuar falando dos Necrons, mas deixe aí no comentário o que você acha, se você acha que eles merecem sofrer, ou se você quer ter mais vídeos aí desses robôs assassinos do futuro. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. Não façam acordos com vampiros espaciais, e o Imperador protege.